Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te salvar. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.sherbet.com/servo de Deus Cláudio Martins, facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe. Jesus Cristo quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Deus me traz uma palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Evangelho de São Lucas, capítulo 18. Hoje é dia 28 de abril de 2014. Diz assim a palavra do Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, fala conosco, nos ensina pela Tua palavra, nos exorta, Senhor, a andar segundo a Tua palavra. Abençoa a vida de cada um, meu Deus, que está ouvindo esta mensagem. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. O Senhor Jesus sempre falou em parábolas, para chamar a atenção daqueles que estavam ouvindo, para que pudesse pensar, raciocinar, para que pudessem se arrepender e se converter a Cristo Jesus de todo o coração. Por isso ele falava em parábolas, para que vendo não viam e ouvindo não entendiam, para que Jesus viesse a curá-los. Muitas vezes você lê as Escrituras e não compreende também. Muitas vezes a palavra está fechada para o nosso entendimento. A Bíblia Sagrada é um livro espiritual. É um livro inspirado pelo Espírito de Deus.
Podemos ler uma parte das Escrituras como um livro de história, um livro de ensinamento, mas a Bíblia, toda ela é o livro espiritual. É inspirada pelo Espírito de Deus. E quando Deus não abre a porta à palavra, a gente não compreende aquilo que nós lemos. Mas quando o Espírito Santo revela para a gente, abre o nosso entendimento, aí a gente passa a compreender o que Deus requer de cada um de nós. E aqui o Senhor Jesus exorta o povo a orar. Ele exorta todos nós a orarmos, a termos uma vida de oração. Ele faz uma comparação entre Deus e esse juiz iníquo. O juiz iníquo era um homem que não temia a Deus. Mas e tanto que aquela mulher o importunava, ele resolveu julgar a causa dela para se livrar daquela mulher. Não aguento mais ver essa mulher todo dia me perturbar, me molestar. Eu vou julgar a causa dessa mulher para me livrar dela. E o juiz não temia a Deus e julgou a causa daquela viúva. Se livrou daquela mulher. Se livrou do importúnio. Se livrou. E ele fala assim: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio em defendê-los? Digo-vos que depressa vos fará justiça. Contudo, quando vier, pois, o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que Deus quer é, quando Jesus voltar, é achar fé na terra, é achar o povo o servindo de dia e de noite. É achar o servo bom e fiel, servindo a Deus em todo o tempo. Deus pode conceder aquilo que você deseja, mas Ele quer que você seja fiel a Ele até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida, ser fiel até a morte. Porque as coisas dessa vida aqui é passageira. Quando a gente parte desse mundo aqui, a gente não vai levar nada. Todos os bens que nós possuímos aqui neste mundo vão ficar. Até a nossa roupa do corpo vai ficar. Mas o que Deus requer de nós é a fé. A fé que vence o mundo. É a fidelidade para com Deus. É andar com Ele até o fim, como foi Moisés. Andar com Deus até o fim. É termos uma vida de obediência. Se você hoje está passando por uma necessidade na sua vida, talvez uma enfermidade incurável, já foi desenganado pela medicina, está aí abatido, triste, desamparado, chegou no fundo do poço, chegou numa situação que não tem saída para você. Mas Deus, Ele te diz: continua orando, busque a Deus todos os dias da sua vida, importune a Deus, porque Ele quer que você o importune. Ele diz: batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede recebe, o que busca encontra. Pedi e dar-se-vos-á. Clame a Deus de dia e de noite. Ore. Busque a Deus de todo o seu coração, que Deus vai ser achado por vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Deus quer sinceridade do nosso coração. Deus quer a sinceridade, que você venha buscar Ele continuamente, como Isaac buscou por Rebeca instantemente, com insistência. E ele conseguiu, através da súplica, da oração, e Rebeca, que era estéril, passou a ter filhos. O que Deus quer é insistência. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter insistência naquilo que quer. Tem que colocar um objetivo na sua mente e lutar por aquilo. Lutar. Deus, Ele levantou valentes. Quando Ele apareceu para Gideão, Ele diz: varão valoroso, Deus é contigo. Vai nesta tua força e livrará Israel. É buscar, é não esmurecer, é combater o bom combate da fé. Deus te chamou para o exército de Cristo, para vencer, para ser mais do que vitorioso, mais do que vencedor.
Porque se Deus enviou seu próprio Filho, não poupou a vida do seu Filho, como está escrito em Romanos capítulo 8, como não nos dará com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que essa doença que vai te levar? Não, não vai te levar não. Não esmoreça, lute até o fim. Faça como Jacó, que lutou com o anjo e prevaleceu. Jacó foi ferido na sua coxa, mas não esmoreceu. Ele prevaleceu e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus quer ver o seu esforço, a sua luta, a sua insistência. Combater o bom combate na fé através da oração, do clamor. É de dia e de noite orar, suplicar ao Senhor, orar sem cessar, como diz a palavra de Deus. É persistindo, é orando, é suplicando, é intercedendo por aquelas almas que necessitam da tua oração. É orar uns pelos outros para que seja curado, para que sareis. Abraão não desistiu. Ainda que os moradores de Sodoma e Gomorra estavam corrompidos ali, mas Abraão negociou com Deus. Abraão intercedeu por aquela cidade. Foi salvo Ló e as suas filhas. Infelizmente a sua mulher ficou e virou estátua de sal. Mas Abraão orou com insistência. Ele clamou ao Deus dos céus. O povo de Israel, quando eram escravizados no Egito, eles clamaram a Deus. E Deus ouviu as suas orações e enviou Moisés para libertar o povo de Israel. O que Deus quer é que nós oremos a Ele com insistência, meu ouvinte. É com clamor. Se hoje você passa necessidade, clame a Deus, porque Deus sustentou Elias. Deus sustentou Elias, havia grande fome, 3 anos e meio sem chuva na terra, sem alimento. Até cabeça de gado era tida por alimento. Eles comiam cabeça de gado, porque não tinha comida. Mas Deus guardou Elias. Elias foi alimentado pelo ribeiro. Elias foi sustentado pelos corvos. Os corvos traziam pão e carne para Elias de manhã e à tarde. Deus sustentou Elias, sustentou aquela mulher viúva. A farinha nunca acabou da panela, nem o azeite da botija. Deus guarda o seu povo, mas Ele quer ver você insistindo, clamando a Ele, suplicando a Ele todos os dias. Está nos pés do Senhor Jesus Cristo. É clamar a Ele de dia e de noite. Deus vai te dar sabedoria. Diz a palavra de Deus lá em Deuteronômio que o Espírito Santo capacitava os servos de Deus e lhes davam até a profissão para poder trabalharem. O Espírito Santo de Deus iluminava, dava sabedoria. Peça para Deus, meu ouvinte. Deus não mudou não. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente é o mesmo. Mas Ele quer você nos pés do Senhor, clamando a Ele de dia e de noite, como Daniel, que deixou todas as coisas insignificantes da sua vida e ficou 21 dias clamando a Deus. E Daniel era presidente, era um dos presidentes, mas Daniel orava 3 vezes no dia. Ele clamava a Deus, pelo povo ainda, se humilhou diante do Deus vivo, e Deus enviou socorro para Daniel. Jesus muitas vezes passava a noite em claro, orando, suplicando ao Deus dos céus. Ele quer nós na dependência dEle, meu amado, minha amada. É buscar a Deus de dia e de noite, é adorar a Deus. Entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho diante do Deus dos céus e abre o seu coração para Ele. Busque a Deus de todo o seu coração. Adore a Deus, glorifique a Deus pela sua vida. Glorifique a Deus, exalta ao Deus dentro do seu coração, ao Deus que fez os céus e a terra, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Ele quer ver você nos pés dEle, se humilhando, porque Ele diz que aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. É no tempo oportuno, meu amado e minha amada, que Ele vai te exaltar. É essa situação difícil que você passa hoje, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória sobre essa situação. Talvez você está sofrendo hoje com uma enfermidade, com uma doença, mas em tempo oportuno Ele vai te exaltar. Em tempo oportuno Ele vai te libertar deste cativeiro, porque Ele libertou também a Jeremias daquele calabouço. Ele libertou também José, que estava preso lá no Egito, e o fez governador de lá. Deus exaltou a José, porque José se guardou. José não se contaminou com a mulher de Potifar. Ele fugiu, se bem que as suas roupas ficaram na mão da mulher de Potifar,
para tentar acusar José, mas ele fugiu. Foi preso por causa disso, mas ele não negou o nome do Senhor. Não negue o nome do teu Deus. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles disseram, se Deus livrar, tudo bem. Se não livrar, a gente vai para a fornalha ardente 7 vezes mais, não tem problema. E eles foram. E Deus enviou o anjo. Jesus Cristo estava em forma de anjo, guardando o seu povo, Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. Não deixe as provações deste mundo, meu ouvinte. Não deixe as provações deste mundo roubar a sua fé. Seja forte e corajoso. Seja firme e constante, que o final é melhor do que o começo. Há um Deus nos céus. Há um Deus vivo acima das nuvens escuras, das nuvens negras, acima das tribulações que nós passamos neste mundo. Tem um Deus vivo lá no céu que nos contempla, que nos olha e que nos ajuda e que nos esforça. Nós somos o vermezinho de Jacó, mas Deus é o nosso Deus. Os céus é o trono de Deus, mas a terra é o estrado dos seus pés. Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos dá o fôlego de vida. Um dia Ele virá sobre as nuvens dos céus e vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor e nem clamor. E Deus nos dará a vida eterna, porque nos céus não há choro, porque nos céus não há sol, porque nos céus existirá ali o Senhor Jesus, que é a lâmpada. Existe um rio que sai do trono do Deus vivo. A cidade é de ouro e de cristal. Lá nós entoaremos um cântico novo ao Cordeiro, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. As tribulações desta vida é passageira, meu ouvinte. As tribulações, as tristezas, é passageira, tudo passa neste mundo, o Senhor Jesus disse, mas a sua palavra não há de passar. Clame a Deus. Você está passando por luta hoje, clame a Deus, porque Ele vai te dar o escape. Ele diz que nós não somos tentados além do que possamos suportar, mas com a provação, com a tentação, Ele nos dará também o escape, para que possamos suportar as provações e as tentações deste mundo. Esteja na presença de Deus. Leia a palavra de Deus de dia e de noite. Vai para a casa de Deus nos dias de culto. Vai com insistência servir a Deus. Serve a Deus, porque existia uma mulher chamada Ana, já tinha idade avançada, mas ela estava na casa de Deus. Existia também uma mulher encurvada há 18 anos, e essa mulher não saía do templo. Essa mulher estava na casa do Pai. E um dia o Senhor Jesus apareceu ali para ela e a libertou daquele espírito que encurvava essa mulher há 18 anos. Ela sofria 18 anos com um espírito que a encurvava, que a colocava para baixo, não tinha forças, era humilhada pela sociedade. Mas um dia Jesus apareceu em sua vida porque ela estava na casa de Deus. Ela não abandonou o Senhor. E Jesus a curou daquela enfermidade que a encurvava. O que tem curvado a sua vida? O que tem colocado você prostrado olhando para o chão? O que está colocando você para baixo? Olhe para os céus. Olhe para os céus. Eleva os meus olhos para os montes, para os homens da terra, mas não é deles que virá o meu socorro. É do Senhor que fez os céus e fez a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, porque um dia Ele vai vir sobre a tua vida, como Ele veio para aquele homem que estava coxo há 38 anos, ao lado do tanque de Betesda. E um dia o Senhor Jesus apareceu só para ele, ninguém mais viu, somente aquele homem viu. Jesus vai enviar os seus anjos. Ele vai enviar os teus anjos na sua casa. Creia. Se você está orando com insistência, se você tem buscado de Deus, creia que Deus vai enviar os seus anjos para te suprir. Deus vai enviar os teus anjos para te socorrer, para mudar a sua sorte, a sua vida. Mas o que Deus espera de ti é ser um servo fiel, é ter uma vida consagrada a Ele, é virar as costas para este mundo, é se consagrar a Deus todos os dias da sua vida, andar com Ele, tendo o prazer de estar com Deus. E um dia Deus vai te socorrer. Ele vai enviar a providência, porque Elias estava ali naquele rio Ribeiro, até o ribeiro se secar. E Deus supriu a necessidade de Elias,
Elias não estava preso nas coisas desta vida, mas ele estava ali diante do rio somente, sozinho com Deus. E Deus supria as necessidades de Elias. Quando Elias dava uma palavra, se cumpria, porque era homem de Deus. Deus quer ser exclusivo na sua vida. Deus quer ser o seu dono. Ele tem coisas grandes e firmes para te mostrar. Mas ele diz lá em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar de todo o seu coração e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a vossa terra. É de todo o coração. Buscar a Deus de todo o coração, que Ele vai mudar a sua sorte. Ele vai mudar a sua vida. Talvez você até hoje não foi feliz na sua vida a dois, namoro, casamento, mas busque a Deus. Busque a Deus porque Ele vai te dar a saída. Todas as causas da nossa vida, é só Deus que pode nos ajudar. Todas as áreas da sua vida, seja na parte espiritual, seja na parte matrimonial, relacionamento a dois, homem e mulher, seja na vida financeira, clame a Deus, porque em Deus está a saída para a nossa vida. Em Deus virá o nosso socorro. É do céu que vem, não é da terra. É do Deus que fez os céus e a terra. Clame ao Senhor. Paulo orava com insistência também. Paulo combateu o bom combate. Jó também intercedeu pelos seus amigos e Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Talvez o que Deus requer de você não é somente a oração por ti, mas a oração por alguém que necessita. Orai uns pelos outros para que sareis. É orar um pelo outro. O cordão de 3 dobras, ele não se rebenta com facilidade. É orar pelos outros que estão sofrendo, é interceder, é dar uma palavra amiga para aquela pessoa que está em necessidade. É interceder, é fazer a obra de Deus enquanto é dia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É colocar Deus sobre todas as coisas. Quando se levantar de manhã, busque a Deus primeiramente em oração, na leitura da palavra, e você vai ver o seu dia mudar. Você vai ver o seu dia ser transformado, vai ser diferente. Quando você for para a rua para ir trabalhar, ou para ir para a escola, ou para fazer faculdade, diga: eu vou em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus vai contigo. Quando você caminha com Deus, Ele caminha com você. Ele honra aqueles que o honram. Se você busca a Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Essa situação que hoje você passa, quando você for perceber, você já passou por ela. Se hoje você está em aperto, talvez não tenha nenhum pacote de sal na tua casa, saiba de uma coisa, que Jesus é o dono da nossa vida. Os discípulos também, a noite inteira eles tinham pescado e não apanharam nenhum peixe. Mas Jesus deu a ordem. E eles voltaram para o mar, voltaram a pescar. A ordem dada por Jesus Cristo. E voltaram com as suas redes cheias de tanto peixe que as redes não se romperam. Quando Deus te dá a direção, você vai no lugar certo, você nem vai perder tempo. Vai no lugar certo e vai ter a sua prosperidade, vai ser suprido das suas necessidades aquilo que te falta. Ande com o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus entrou numa cidade também que tinha que pagar imposto, eles não tinham dinheiro ali para pagar imposto, mas ele mandou Pedro ir pescar um peixe. O primeiro peixe que Pedro pescasse, ele ia pegar uma moeda ali, um dinheiro, e pagou o imposto de Jesus e o imposto dele. Aonde o Senhor Jesus está, meu ouvinte, Ele é o dono das bênçãos. Jesus é tudo. Em tudo nós temos no Senhor Jesus. Mas primeiro temos que fazer a sua vontade. Quando Deus criou o homem do pó da terra,
e criou a mulher da costela de Adão, colocou o casal ali no Éden, no paraíso. Ali tinha de tudo, não faltava nada para eles. Não faltava nada, tinha de tudo. Era a coisa mais linda aquele jardim do Éden. Mas foram dar ouvidos ao inimigo e acabaram desobedecendo uma única ordem que Deus deu, para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus sabia que eles iam perder a vida eterna. E eles desobedeceram e perderam todos os privilégios que tinham. Então, quando andamos com Deus, Enoque, por exemplo, andou com Deus, e diz a palavra de Deus que já não era mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Porque Deus transladou a Enoque, Deus levou Enoque para o céu. Ande com Deus que você só vai ganhar, meu ouvinte. Quando nós andamos com Deus, nós vamos vencer todas as batalhas. Porque a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os demônios, é contra os principados e potestades. E os inimigos, eles usam as pessoas para manifestar sua maldade, para fazer o mal. Eles estão em toda parte. Davi dizia que os inimigos dele eram maior do que os seus cabelos, tantos que eram. Mas o nosso exército que está conosco é maior do que o que está no mundo. Jesus é maior que todas as coisas. E quando andamos com ele, pode ter certeza que a vitória vem. Ainda que passemos pela luta, passamos por tempestades, por problemas, falta de dinheiro, escassez. Mas Deus supre as nossas necessidades. E a gente passa do outro lado. É orar com insistência. Ele contou esta parábola da viúva e do juiz iníquo. Poderia ser a sua vida. Poderia ser o teu nome. É Marcos, é Marta, é Maria, é Alfredo, é Henrique. Qualquer pessoa que está passando em necessidade. Mas busque a Deus. Busque a Deus porque Deus te ama, Jesus te ama. Mas Ele quer ter comunhão contigo. Deus, Ele quer andar com você todos os dias. Qual pai que não ficaria alegre de ter seu filho do seu lado? Agora o pai se entristece se o filho se afastar dele. Muitas vezes Deus dá todas as coisas, a pessoa se afasta de Deus e acaba se corrompendo, acaba indo por um caminho triste que Deus não quer que você vá para lá. É como o filho pródigo. Ele pediu a parte, a herança dele, e o pai deu a herança para o filho pródigo. Mas o filho pródigo foi para o mundão. E aí se perdeu com as meretrizes, com as prostituições, com as coisas erradas que esse mundo oferece. E ficou de mão vazia, perdeu tudo que tinha. Muitas vezes a pessoa entra nos vícios de jogos e perde tudo que tem em jogos, gasta todo o seu dinheiro com jogos e chega na sua casa sem nada, sem nem um centavo no bolso, nem uma nota de R$2 no bolso ou uma moeda de R$1. Volta com a mão vazia, trabalhou o dia inteiro, aí passou no bar e deixou todo o seu dinheiro ali naquela máquina, deixou todo o seu dinheiro ali nos jogos de bilhar, ou gastou todo o seu dinheiro numa casa de prostituição, como o filho pródigo, e chega na sua casa e não tem nada, sua casa está escassa. Sua casa está vazia, não tem nada. Meu ouvinte, não é isso que Deus quer que você viva. Deus tem bênçãos para te dar, mas Ele não quer que você se perca nesse mundo. Deus quer que você esteja nos pés dEle. Deus quer andar com você, quer ter vida, comunhão com você. Jesus te ama. Ele quer te fazer vitorioso, vitoriosa. Deus quer te abençoar nesta terra. Mas você tem que dar um passo. Tem que se pôr de pé. Tem que clamar a Deus com insistência. Ir para a casa do Pai. Deixe esse mundo. Isso aqui um dia vai ter fim, meu ouvinte. Tudo vai cessar. Mas Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te salvar deste mundo. Deus quer andar com você. Então ele diz aqui que essa viúva molestava o juiz iníquo. No versículo 7 diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
O que Deus quer achar e continuar achando na sua vida é a fé. É a fé que vence o mundo. É estar com Ele todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Quando estamos com Jesus, venceremos todas as coisas desse mundo. A fé em Jesus é que vence o mundo. Agrada ao Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleita-te no Senhor, tenha prazer em Deus, fecha os seus olhos para o mundo. Você vê que o mundo não passa, essas coisas continuam tudo do mesmo jeito. Pode ver que tudo é a mesma coisa. Um mundo sem graça, vazio, sem forma. Mas as coisas de Deus são maravilhosas. Deus é o Deus da alegria, é o Deus da paz. Deus quer encher o teu coração de paz, de alegria. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe. Um dia, o profeta Isaías teve uma visão, capítulo 6 de Isaías, e ele viu o céu aberto. Isaías viu o Senhor Jesus, ele viu o Rei na sua formosura. E ele falou assim: ai de mim que vou perecer, porque os meus olhos viram um Rei na sua formosura. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas diz a palavra que um anjo veio do céu, do trono de Deus, e trouxe uma brasa viva do altar, e tocou com uma tenaz nos lábios de Isaías, e os pecados de Isaías foram purificados. Isaías foi perdoado por Deus. Isaías teve uma visão maravilhosa do céu. Ouvinte, Deus é real. Jesus é real. Ele é vivo. Ele é invisível. Ninguém nessa carne consegue ver o Senhor Jesus e viver. Mas Isaías viu. Ele viu o Senhor Jesus porque Deus tinha um plano para escrever este livro para nós. Deus tinha um plano. Ele viu o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Ninguém vê a Deus e vive. É o mistério de Deus, ouvinte. As coisas encobertas pertencem a Deus. As coisas reveladas pertencem a nós. Tem muitas coisas que nós não compreendemos. Porque diz a palavra de Deus que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus subiu ao céu em carne e osso. O sangue dele ele deixou aqui na cruz, na terra. Deixou na cruz. Mas ele subiu em carne e osso, com o corpo glorificado, transformado. Então é mistério de Deus, coisas que nós não vamos compreender. Mas se dedicarmos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas diz que Ele revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, Ele prescruta todas as coisas até as profundezas. O Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas e Ele revela para aqueles que o amam. A palavra de Deus diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam. E Deus mostra coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Quando passamos a andar com Deus, a ter reverência ao nosso Deus vivo, a ter temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, a deixar a roda de escarnecedores, Salmo 1, e a meditar na lei do Senhor de dia e de noite, é mudança de vida, ouvinte. É ser transformado de uma vez por todas. É transformação de água para o vinho. Se hoje você vive nesse mundo de qualquer jeito, quando você vem para Jesus, para o reino de Deus, tem que ser totalmente transformado. Se bebia, não bebe mais. Se fumava, não fuma mais. Se roubava, não rouba mais. Então tem que deixar todas as coisas que é contra a vontade de Deus. Agrada-te do Senhor, Salmo 37, 34. E Ele concederá o que deseja o teu coração. Começa a agradar a Deus, que Deus vai te dar revelações, visões. Vossos jovens sonharão, terão visões. Joel, o profeta Joel escreveu sobre isso.
que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe, mas para você receber, tem que se voltar ao Senhor Jesus, tem que se arrepender dos maus caminhos, deixar toda a sua vida errada e andar em novidade de vida, nascer de novo, receber Jesus como teu Salvador, descer as águas do batismo. Quem crê em mim e for batizado será salvo. É transformação de vida, é deixar os vícios, deixar o pecado e andar com Deus, como andou Enoque, como andou Elias, como o apóstolo Paulo também andou com Jesus. E Deus te dará a vida eterna. Ainda que hoje você esteja passando por sofrimentos, por lutas, mas o principal que Deus quer te dar é a vida eterna. Não cesse de orar. Tenha uma vida de oração. Batei e abri-se-vos-á. Continue clamando a Deus. No tempo certo, Deus dará a saída na tua vida. No tempo certo, Deus irá aparecer na sua vida. Um dia ele apareceu na vida de Abraão também. Ele fez uma promessa para Abraão e para Sara. Depois de 20 anos, Deus cumpriu. Tiveram o filho Isaque. Creia em Deus. Creia em Deus e continue orando. Continue orando com insistência. Que essas correntes vão cair para o chão. Essas correntes vão cair ao chão. O poder de Deus é grande. Ele vai despedaçar todo o jugo. Ele vai quebrar todo o ferrolho do inimigo na sua vida. O povo de Israel rodearam as muralhas de Jericó. Não foi de um dia para a noite que as muralhas vieram a cair. Eles andaram bastante tempo, foram quilômetros, 7 voltas, meu ouvinte. Cada volta tinha quilômetros de distância. Mas na 7ª volta, as muralhas de Jericó caíram por terra. É na persistência, é na perseverança que você vai alcançar o favor de Deus. A fé, meu ouvinte, a fé é a perseverança, é a insistência, é você crer que Deus vai aparecer na sua vida, que o impossível Deus vai fazer na sua vida. Mas Ele quer você perseverando, buscando a Ele continuamente, e Ele virá te socorrer. Oremos a Deus nesta hora. Senhor, Deus e Pai, foi pregada a Tua palavra, meu Pai. Senhor, acrescenta a fé nestes corações. Concede o dom da fé, meu Deus, na vida de cada um que está ouvindo esta palavra. Senhor, liberta das cadeias, liberta, meu Pai, de todo o mal. Converte, Senhor, estas almas para o Senhor Jesus Cristo. Envia, meu Pai, o arrependimento nesses corações e abre os olhos, meu Pai, para que possam compreender a Sua palavra e serem curados por Ti, Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa a vida de cada um. Concede, meu Pai, aquilo que a pessoa está necessitando, meu Pai. Senhor, supra as necessidades desta pessoa. Senhor, liberta destas enfermidades que esta pessoa sofre, que este irmão está sofrendo, esta irmã, este ouvinte, esta alma, Senhor, que está aflita, que necessita de paz. Senhor, envia a paz dentro deste lar. Envia a paz, meu Pai. Provê, Senhor, todas as coisas, como o Senhor proveu para Elias, meu Pai, os corvos que sustentou Elias com o pão e a carne de manhã e à tarde. Senhor, envia também os Teus anjos para socorrer estas vidas, para suprir as necessidades de todos, segundo a Tua vontade, e santifica, meu Deus, a vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Deus te abençoe, ouvinte. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição.
Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, lhe estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.